Bom, você deve conhecer o Batman, né? E você deve ter visto que tem várias discussões por aí usando o nome do morcegão. Bom, nesse vídeo eu vou analisar o aspecto do Batman, tentar trazer um pouco para nossa realidade, para discutir um pouco sobre o personagem, para a gente finalmente chegar à conclusão. Será que ele é só um mimadinho milionário? Ou será que ele é um cara que sola todo mundo com preparo? Bom, vamos lá. Partindo do princípio do Batman, o Batman é a identidade secreta do milionário Bruce Wayne, que é o filho de Thomas e Martha Wayne, que em um assalto em um beco teve seus pais assassinados e desde então ele fez um juramento que ia trazer a justiça para Gotham pelas sombras, se tornando o Batman. Bom, de primeiro instante já podemos notar o seguinte: diferente de outros super-heróis famosos como o Superman e o Homem-Aranha, o Batman não tem poderes, pelo menos sobrenaturais, né? Porque no nosso mundo ele tem um grande poder. O que já dá pra gente entender um pouco da mente meio doida dele. Porque, por exemplo, o Super-Homem, ele era um cara normal que tinha namoradinha de escola, jogava futebol americano, como é normal lá nos Estados Unidos. Só que aí um dia ele descobre que ele tem uma força física superior à dos outros humanos e descobre pelos pais dele que ele veio de outro planeta numa nave e isso o motiva porque a usar esses poderes que ele tem superior a ajudar as outras pessoas de alguma forma, se tornando um super-herói, se tornando o Super-Homem, o Superman. Mesma coisa do Homem-Aranha. O Homem-Aranha era só um garoto nerd da escola que sofria bullying ali e tal, até que ele é picado por uma aranha e é ser picado por essa aranha no apetite dele, só que aí isso dele ser picado por uma aranha e ganhar poderes motiva ele a usar esses poderes que ele ganhou para ajudar as outras pessoas. Ou seja, os dois arcos, tanto do Homem-Aranha como do Superman, estão ligados a pegar a responsabilidade de um poder superior que eles ganharam ou têm de nascença, né? E usar para ajudar os outros. Diferente do Batman, que ele não tem esse arco de ganhar um poder e ter a responsabilidade de usar. É um arco totalmente diferente. Mas aí você deve estar pensando, tá, mas isso não é o único do Batman. Existem outros heróis trágicos, né? Sim, existem. Como o Hulk, o Coisa do Quarteto Fantástico, são personagens trágicos. Só que a diferença é que esses personagens, eles são trágicos, só que mesmo assim eles ganham algum tipo de poder. Só que em vez deles aceitarem a responsabilidade, são algo que afeta a vida deles negativamente e o que eles querem se livrar desse poder de alguma forma. Só que mesmo querendo se livrar, eles acabam ainda usando esse poder para o bem, apesar de não quererem ele, né? Diferente de alguns super-heróis que gostam desse poder que eles ganham. O Batman não, mesmo sendo um herói trágico também, porque a motivação dele vem da morte dos pais, ele mesmo que se põe numa situação de ser superior aos outros, de poder. Ou seja, ele mesmo que pega o dinheiro que ele tem, vai viajar pelo mundo, vai treinar com os maiores mestres que existe pelo mundo para aumentar as habilidades dele, para poder voltar para a cidade dele e atuar como uma espécie de super-herói, mesmo ele não tendo nada de super, tirando dinheiro, claro. Então, o que acontece é que o Batman é um herói trágico que ele mesmo se põe nessa tragédia. E o que retrata isso bem é a HQ do Batman Ego, que ali a gente vê vários monólogos do Batman mentalmente, que ele tem consigo mesmo, e ali fica bem claro que ele se vê numa posição superior aos outros. Então ele fala, os outros podem parar e tal, mas eu não. Eu mantenho a promessa que eu fiz e eu vou ajudar a cidade. O que deixa tudo na mente dele mais interessante. E a gente também vê que essa maneira que ele tem de usar uma roupa de morcego e ir pela cidade é a maneira que ele tem de lidar com o luto da morte dos pais. Então a gente já tem um quadrinho que mostra que ele tenta se matar nesse meu tempo antes de ser o Batman, o que mostra que enquanto no mundo real a gente tem as pessoas indo em terapias e tal, a terapia do Batman é ser um super-herói. É o único motivo dele se manter vivo, é querer cumprir uma promessa que ele mesmo fez naquele beco onde ele perdeu os pais.
Bom, outro ponto relevante que é muito citado pelas pessoas é que o Batman é o, é o responsável, o culpado pela existência dos vilões dele, né? Mas eu não acho que o Batman seja culpado pelos vilões. O que ele é culpado é pela identidade secreta, né? Ou seja, ninguém usaria uma roupinha verde e se chamaria de Charada, ou ninguém pintaria a cara e se chamaria de Coringa, nomes totalmente fictícios e aleatórios, se não tivesse um hominho andando à noite com uma roupa de morcego. Então, ele ter essa ideia de ajudar as pessoas usando uma identidade secreta faz essas pessoas usarem identidades secretas também para criar um contraponto a ele. Então, o que ele pode ser, ele não é culpado por essas pessoas serem criminosas, até porque tanto o Charada como o Coringa, Chapeleiro Louco, a Arlequina, eles já seriam criminosos mesmo se não existisse Batman, isso é bem claro. Tem até um episódio do Batman Animated Series que a gente acompanha uma promotora que ela acredita que o Batman é o culpado pela existência dos supervilões. Então o que acontece? Os supervilões capturam ela e o Batman e fazem ela defender o Batman, que os vilões estão acusando o Batman de ser culpado por eles existirem. E aí, nesse julgamento dela tendo que defender o Batman, ela entende o seguinte, que os vilões eles já são loucos por natureza, o Batman não tem nada a ver com isso. Então, o que deixa claro pra gente é o seguinte, o Batman não tem culpa desses caras serem loucos, até porque se no nosso mundo, que é cheio de tratamento e tal, tem criminosos loucos, imagina em Gotham, que é uma cidade fictícia, que é pior que até o Rio de Janeiro ou qualquer cidade que existe por aí. Então, o Batman não tem culpa. O que ele tem pode ser culpado é da existência de supervilões. Ou seja, esses supervilões que são que esses criminosos loucos assumem a identidade de supervilões para fazer um contraponto à existência de um super-herói na cidade, do Batman. E é isso que deixa Gotham interessante, porque apesar do Batman ser culpado de ter criado toda essa fantasia em Gotham de supervilões, de super-heróis e tal, essa fantasia de herói e de vilão é o que mantém o Batman vivo, é o que motiva ele a viver. O que motiva ele a viver é ser um super-herói e é estar lutando contra os criminosos de Gotham. E é muito bom isso. E apesar de todo esse vídeo aqui, vendo os pontos do Batman, o que eu quero deixar bem claro é que eu amo o Batman, é um dos personagens favoritos meu. Eu acho ele um personagem muito interessante, tem muita coisa que dá pra analisar dele. Mas por esse vídeo eu vou ficar só nisso, tá? Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que a gente pode ver outros assuntos pra tratar. É isso e tchau.